E o Corinthians respondeu se pode contratar Arthur Cabral, especulação que começou nas últimas horas. Centroavante de 27 anos de idade, que ganha 1.400.000 reais por mês no Botafogo, um único gol na temporada, ele tem 6 gols desde que foi contratado na metade do ano passado, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, um dos piores negócios recentes da história do Botafogo. O Botafogo adoraria se livrar do Arthur Cabral e o nome foi sugerido ao Corinthians. O que eu ouvi de um dirigente importante do Timão é de que houve um primeiro contato para entender as condições, mas a repercussão foi tão negativa no Parque São Jorge em relação a esse nome que dificilmente Arthur Cabral será contratado. A menos que o Botafogo tope emprestá-lo, bancando a maior parte dos vencimentos, acho que esse negócio não deve acontecer. Só para completar, registrar que o Corinthians seguiu sem vencer nesse final de semana, empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians até abre o placar com o primeiro gol do Memphis Depay na temporada em seu 11º jogo. Mais uma falha tosca do Gabriel Paulista permitiu que o Gabigol empatasse ainda no primeiro tempo. 5 jogos seguidos sem vitória do Corinthians. Esse é o maior jejum da era Dorival Júnior, se igualando ao do ano passado, entre maio e julho. O Dorival também chegou a ficar 5 partidas sem vitória. Na oportunidade ele balançou, agora mais uma vez está balançando, vai precisar de resultados para escapar da demissão. Já são 6 os treinadores demitidos entre times da Série A do Brasileiro na temporada de 2026. E há mais 4 correndo enorme risco. Sim, a gente pode ter nos próximos dias metade das equipes da primeira divisão com trocas de treinador. É que Corinthians, Santos, Botafogo e Inter não descartam dispensar seus técnicos muito em breve. Dorival Júnior balança pela falta de resultados e por algumas declarações polêmicas. Juan Pablo Vojvoda no Santos corre risco de cair há bastante tempo pela falta de resultados. Martim Anselmi só não caiu ainda graças à multa rescisória que lhe garante o pagamento dos salários até dezembro de 27 no Botafogo, enquanto Paulo Pesolano no Internacional coleciona uma série de resultados ruins. São 3 derrotas seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro, algo que nunca havia acontecido depois dos 3 primeiros jogos dentro de casa. Falei de 10 times, de 6 times que já trocaram e de outros 4 que cogitam trocar, certo? Pois saibam que o Rogério Ceni no Bahia já correu enorme risco, especialmente depois da eliminação na pré-Libertadores. Essa possibilidade passou depois do título do Campeonato Baiano e de um bom arranque no Brasileirão. O Grêmio do Luiz Castro também em algum momento cogitou dispensar o treinador português, problema já solucionado depois do Campeonato Estadual. Hora de falar sobre um desligamento no Corinthians. Conselheiros da situação estão se mobilizando para juntar 50 assinaturas. A ideia é convocar uma reunião extraordinária para votar o afastamento de Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo. Só para você entender, Romeu Tuma entrou em rota de colisão com o presidente Osmar Stabile. Na última reunião do Conselho Deliberativo, que acabou nem votando a reforma do Estatuto, o Stabile deixou bem claro que tem sido pressionado e ameaçado pelo Romeu Tuma Júnior. Tudo porque o atual presidente decidiu contratar um segurança chamado Aldair Borges, com quem o Romeu Tuma Júnior tem péssima relação. A partir daí, segundo o Stabile, Romeu começou a fazer uma série de ameaças e também passou a exigir que o presidente desse explicações de tudo o que estava fazendo. Diante desse cenário, o Stabile fez uma denúncia ao Conselho de Ética, à Comissão de Ética, solicitando o afastamento cautelar do Romeu Tuma Júnior. O clima é péssimo entre o presidente do clube e o presidente do Conselho Deliberativo. A tendência é que o Tuma seja afastado nessa votação que vai acontecer muito em breve, para que Leonardo Pantaleão assuma a presidência do Conselho Deliberativo. E no departamento de futebol, novidades, ainda sem reforços. Corinthians não tem a intenção de avançar na contratação do Arthur Cabral, como eu contei para vocês, e as primeiras ofertas de Remo e Vitória pelo Pedro Raul também não causaram grande animação pelos lados do Parque São Jorge. Otávio, volante do Fluminense, pode virar reforço do Corinthians. Essa informação foi divulgada ao longo da semana pela RTI Sport. A informação dá conta de que o Otávio ficou sem clima para continuar no Fluminense depois de perder um pênalti na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele virou alvo de xingamentos e de protestos de torcedores do Tricolor. E seria nesse contexto que o Corinthians teria buscado informações para tentar um empréstimo do volante até o fim da temporada. O contrato do Otávio com o Fluminense se encerra em dezembro de 2027. Jogador contratado no ano passado do Atlético Mineiro, faz a função do primeiro volante
de maneira distinta em relação ao Alan, recém-contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e perguntei: existe alguma chance desse negócio avançar? Abre aspas para ele, cavada, não tem nada sobre o tema. Importante registrar também que Yuri Alberto é baixa do Corinthians para o clássico contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Jogo super importante para os dois times, Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, muito pressionados. O Yuri até chegou a treinar durante a semana, ele faz trabalhos físicos com o restante do elenco há 10 dias, mas optou-se por adiar o retorno do atleta para a partida contra a Chapecoense no meio de semana, com medo de que ele pudesse voltar a sentir essa lesão muscular. E Pedro Raul, atacante reserva no Corinthians, virou alvo de 2 clubes da Série A. O Vitória e o Remo tentam convencer o centroavante e dirigentes corintianos a levarem adiante a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Importante registrar que o Pedro Raul tem 12 jogos nesse ano, 2 partidas como titular e nenhum gol marcado. Fase dos atacantes no Corinthians anda bem ruim. Memphis Depay foi marcar seu primeiro gol no final de semana, Pedro Raul, que é o centroavante reserva, ainda não balançou as redes, enfim. Contratação bem cara, 25 milhões de reais, salário na casa dos 750 mil por mês. Jogador que, quando emprestado ao Ceará na temporada passada, teve números bem melhores, 17 gols e 2 assistências em 45 partidas. A ideia do Corinthians era recuperar esse investimento de 25 milhões de reais, ou parte dele, para diminuir o prejuízo. Mas, diante da falta de propostas para venda, o Corinthians já começa a analisar os prós e contras em relação ao empréstimo. A grande questão é, os clubes interessados não querem pagar uma compensação financeira e ainda pedem ajuda do Corinthians com parte dos salários. E diante desse cenário, há uma enorme indefinição sobre o que fazer. Empresta o jogador ou fica com ele mais um pouco, até porque o Corinthians hoje não tem um reserva imediato para Memphis Depay e Yuri Alberto. Ah, esqueci da parte pior. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028. Um dos piores negócios recentes da história do Timão. Ou você pensa diferente? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau. É isso aí, torcida fiel. Esse aqui é o vídeo com as informações aí do Jorge Nicola, trazendo as últimas atualizações do Corinthians para você. E a gente faz aqui o corte, deixando, né, você super informado de tudo que acontece no mundo do Timão aqui no canal Corinthians Fanático. Quero saber a sua opinião nos comentários. Deixa aí também o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificações, que assim você sempre vai ser notificado quando a gente tiver vídeo aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Corinthians. E aí, Pedro Raul, será que seria aí uma boa para o Corinthians negociar o atleta, né? O problema é, como o Jorge Nicola falou, as equipes querem o jogador, mas querem com o Corinthians pagando boa parte do salário. É um atleta que tem contrato até o fim de 2028. É uma bomba aí, né, para o Corinthians no momento, principalmente a questão financeira, né? O Corinthians aí com dificuldades, vem atravessando um problema financeiro gigante e precisa aí se controlar financeiramente, né, para poder brigar por títulos, né, voltar aí à grande força que é o Timão. Então, fico por aqui, mais tarde volto com mais informações.